Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Galera, estamos continuando aqui o estudo das nossas progressões aritméticas, tá? A parte introdutória desse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, ajuda bastante, está sempre trazendo conteúdo para vocês. Compartilhe para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Tranquilo? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clica aí no link da descrição que você vai ser direcionado ao primeiro vídeo para depois você voltar para cá, beleza? Então vamos embora estudar. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai construir mais um conceito, tá? Extremamente importante para você estudar as progressões de uma maneira mais simples e mais fácil, tá? Então, aqui a gente vai tentar criar um algoritmo genérico, né? Uma equação em que eu consigo utilizar para você encontrar qualquer termo de uma sequência. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, imagine essa situação. Você tem essa progressão, 1, 5, 9, 13, 17, 21, e eu quero encontrar o 209º termo dessa PA. Então, veja que trabalho eu iria ter se eu fosse somando um a um, né, as razões dos termos seguintes para eu chegar até essa posição aqui. Então é um tempo desnecessário que você vai perder até você chegar lá, além de ser cansativo, tá? Então tem uma forma muito mais prática da gente chegar nisso, mas eu vou mostrar a vocês de onde surgiu isso aqui, ó. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Primeiro passo, a gente tem que encontrar a razão disso aqui, né? Então perceba que do primeiro termo para o segundo, eu fiz o quê? Eu somei 4. Do segundo termo para o terceiro, somei 4. Do terceiro para o quarto, somei 4. E assim por diante. Então eu já sei aqui que a minha razão, ela é 4. Então aqui eu tenho a razão R, é 4. Beleza? E a gente sabe que aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, etc. Vamos fazer aqui uma seguinte associação. Vou fazer uma análise aqui. Então percebe, primeiro termo, se eu somar 4, dá 5. Então eu posso dizer que o segundo termo, que é 5, né, eu pegar o primeiro termo e somar 4. O próximo termo, que é o 9, não é a mesma coisa de eu pegar o anterior, que é o 5, e somar 4? E assim vai, ó. O 13 é eu pegar o 9, somar 4. E o 17 é eu pegar o 13, somar 4. E assim vai, tá? Então, o que é que você está percebendo aqui, ó? Vamos tentar associar isso aqui à parte genérica que a gente escreveu na outra aula. Quem é 5? Ó, em termos da minha sequência, esse não é o meu segundo termo? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Então, o meu 5 não é o segundo termo, e a gente não já tinha escrito na aula anterior que o segundo termo eu escrevo como sendo A2, concorda? Então eu posso dizer que o meu segundo termo foi eu ter pego o primeiro termo, o A1, e somei 4, não foi isso? Tá? Quem é o meu terceiro termo aqui, que é o 9? Então, o A3. Eu peguei o segundo e somei 4. Então, peguei o A2, somei 4. O 13, que é o meu quarto. Então, eu peguei o A4. Perdão, para eu encontrar o A4, eu peguei o A3, que é o terceiro, somei 4. E assim fui fazendo essa mesma lógica aqui, só que eu estou escrevendo da maneira genérica. Então, o meu A5, que é o 17, né? Que é o quinto termo, ó, quarto, quinto termo. Então, o meu A5 vai ser eu pegar o anterior dele, que é o A4, e somar 4. Tá? Essa mesma sequência aqui, eu escrevi aqui de uma outra maneira. Beleza? Aí, onde é que vem o truque que eu quero mostrar a vocês aqui, ó? Eu vou querer somar tudo isso. Professor, como é que eu vou somar isso? Pensa aqui, ó. Quando a gente vai somar equações, eu vou somar tudo que está de um lado e tudo que está do outro lado, eu vou somar também. Então, eu vou somar esses aqui, ó. A2 mais A3 mais A4 mais A5. Repete o igual, vai ficar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Vai ficar uma coisa grande. Mas aí é onde entra a matemática, para a gente fazer um truque aqui para ajudar nossas contas. Ó, quando a gente tem dois membros iguais, dois números iguais, dois elementos iguais, em lados diferentes da igualdade, isso aqui eu posso cortar, tá? Quando eu estou fazendo uma soma. Então, posso cortar esse A4 com esse A4, posso cortar esse A3 com esse A3, eles estão em lados diferentes da igualdade, e eu posso cortar esse A2 com esse A2.
Quando eu somar, veja que agora vai ficar mais simples, ó. Do meu lado esquerdo da igualdade, o que é que eu tenho? Ó, se eu cortei tudo isso, só sobrou quem? O A5. Repete o igual, tá? E agora eu vou observar do outro lado. Veja aqui, eu cortei o A2, o A3 e o A4, mas sobrou quem? O A1 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso não é a mesma coisa de eu pegar 4 e multiplicar por 4? Vocês concordam? 4 e multiplicar por 4, tá? Mas o que vem a ser esses dois 4? Um desses 4, gente, a gente viu aqui que é quem? Esse aqui é a minha razão, tá? E quem é esse outro 4? Esse outro 4 é uma maneira simplificada de eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é a mesma coisa de eu multiplicar por 4, tá? Então, ó, para adiantar aqui para vocês, o esquema aqui é o seguinte, ó. Veja que para eu encontrar o A5, ó, para eu encontrar o quinto termo, perdão, eu ia falar quinquagésimo. Para eu encontrar o quinto termo, isso é a mesma coisa de eu pegar o primeiro e somar a razão 4 vezes. Ou melhor, eu pegar a razão e multiplicar por 4. Se eu continuar essa lógica, gente, para eu encontrar o sexto termo, vai ser eu pegar o primeiro e somar 5 vezes a razão. Ou seja, 5 vezes 4. Se eu quiser encontrar o sétimo termo, vai ser a mesma coisa. Vai ser eu pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 6 vezes. Só que a razão é 4, então é 6 vezes 4. Então veja que aqui a gente já encontrou um padrão. Ó. O que é que eu estou fazendo? Para eu encontrar o termo seguinte, o termo que está lá na frente, vai ser eu pegar o primeiro termo e somar uma quantidade de vezes a razão. Tá? E essa quantidade de vezes, ela vai ser uma vez menor do que isso aqui. Calma aí, professor. Vamos tentar entender. Ó, de novo, o A8. O A8 não é eu pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 7 vezes. 7 vezes 4. Tá? Se eu quiser ainda escrever de uma forma mais genérica isso aqui, ó, eu poderia escrever assim, ó, o A8 vai ser A1 mais 7 vezes o R. O R é a razão. Tá? Então veja que para eu encontrar qualquer termo, é só eu pegar o primeiro e somar a razão numa quantidade uma vez menor do que essa posição desse termo está me dizendo. Aí é onde a gente constrói a nossa fórmula geral. Ou seja, para um valor n qualquer, para qualquer posição que eu queira achar esse termo, isso é a mesma coisa de eu pegar o primeiro termo, o A1, e somar n menos 1, porque n menos 1 é um termo que vem antes do n. Então, se o n for 10, o n menos 1 vai me dar o quê? 9. Se o n for 20, o n menos 1 vai dar o quê? 19. Se o n for 36, aqui vai dar 35, tá? E isso multiplicado pela razão. Isso daqui, gente, que a gente montou, é o nosso algoritmo, tá? Isso é o que a gente chama de fórmula do termo geral. Ou seja, eu consigo construir, ou melhor, eu consigo encontrar qualquer termo da minha progressão aritmética se eu tiver o primeiro termo e a razão, tá? Então, com esse algoritmo, eu consigo agora encontrar quem é o 209. Como é que eu vou fazer essa conta? Vou fazer aqui rapidinho para vocês entenderem. Ó. Quem é o primeiro termo? Então, primeiro, para eu encontrar a minha posição 209, significa que o meu n ele é 209, que é a posição 209, tá? Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Tá aqui, ó, é o 1. Quem é a minha razão? A razão a gente calculou. A razão é quem? 4. O R é 4. Então, beleza. Eu quero achar o número 209 da minha progressão. Ou seja, eu vou querer achar o A209. Tá? Esse N aqui, ele pode justamente ser qualquer termo. Poderia ser o 300, poderia ser o 5, poderia ser o 22. Não sei. Depende da minha questão. Então, eu quero encontrar esse termo específico que é o A209. Então, aí agora eu vou usar a minha fórmula do termo geral. Como é que eu vou usar isso? Então vamos repetir ela aqui, ó. AN, A1 mais N menos 1 vezes R. Certo? Quem é a N? Ó, a N é o A209. Então eu vou colocar aqui, ó. A209 é igual. Quem é A1? A1 é 1, ó. A gente já sabe aqui. 1 mais. Quem é o N? Ó, se eu quero achar o 209,
do 1 até o 209, do 109º termo, eu tenho 209 números ali. Então o n vai ser 209. Menos 1 vezes quem é a razão? A razão é 4. Beleza? Como é que fica isso aqui, ó? Então, A209, que é o termo que eu quero achar. 1 eu repito, ó, isso aqui é uma expressão numérica, eu preciso resolver primeiro multiplicação, o que está dentro do parênteses, para depois eu calcular. Então, 209 menos 1, gente, é 208. E isso eu vou multiplicar por 4. Então, meu A209, ó, vou multiplicar esse para depois somar. Cuidado para não somar primeiro e depois multiplicar por 4, aí você vai errar, tá? Então, 4 vezes 8, 32. Vou repetir 1, né? Primeiro eu tenho que resolver essa continha aqui. Tá? Veja que eu fiz primeiro essa para achar o 208 e eu repeti o vezes 4. Então, 208 vezes 4, como é que fica? 4 vezes 8, 32. Sobe 3, 4 vezes 0, 0. Com mais 3, dá 3. E 2 vezes 4, 8. Então, deu 832. Então, o meu A209, é só eu somar esses dois, né? 1 mais 832, 833. Então, quer dizer que se eu for somando 4 em 4, a partir do 1, ó, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, na posição 209 vai estar esse número lá escrito. Então veja que eu fiz uma conta muito pequena para achar um termo que está lá distante, caso eu fosse somando 4 por 4. Então veja que essa fórmula do termo geral ela é extremamente importante para a gente encontrar qualquer termo em uma progressão aritmética, beleza? Vamos ver outros exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eu quero encontrar agora o 48º termo dessa progressão aritmética 6, 8, 10, 12. Então, de novo, se você for contando um por um, você vai perder tempo. Então, aí, para isso que serve a nossa fórmula do termo geral. Tá? Então, o primeiro passo, eu tenho que encontrar quem é a razão. Ó, como é que encontra a razão? Você pega um termo e subtrai do seu anterior. Então, se eu pegar 8 menos 6, vai dar 2. Tá? Aí, para você conferir se realmente a razão é 2, você pega o que vem depois do 8, que é o 10, e subtrai pelo 8. Então, se eu pegar 10 menos 8, dá 2. Ó, veja que deu 2 nas duas subtrações, né? Então, seja que daqui para cá eu somei 2, daqui para cá eu somei 2. Então, a minha razão aqui ela é 2. Isso aqui é a minha razão. Beleza? Ok. Bom, o primeiro termo tá fácil, né? Tá aqui, ó. O primeiro termo é o 6. Então, para eu poder usar a fórmula do termo geral, que é essa daqui, né? A n, A1 mais n menos 1 vezes R. Eu preciso de dois dados. Eu preciso do A1 e do R. O n a gente já subentende que tá aqui, ó. Melhor, a gente já utiliza esse aqui, que é a posição do termo que a gente quer. Tá? Então, eu tenho aqui o meu A1. O A1 é quem? Primeiro termo, 6. Quem é a razão? A gente acabou de calcular, 2. Quem é o N? Significa que o meu N ele é 48. E eu quero achar o A48. Beleza? Já tenho o que é suficiente, o A1, o R e o N. Agora sou eu para a minha fórmula do termo geral. Então, o N é 48, então vai ficar A48, que é o termo que eu quero. Beleza? Isso vai ser igual a quem é o primeiro? A1, 6. Mais N menos 1, só que N é 48. Tá? 48 menos 1. Vezes quem é a razão? 2. Tá? Então agora é só eu resolver essa continha. O A48 vai ser 6. Lembre-se que eu tenho que resolver primeiro o parênteses. 48 menos 1, 47. Vezes 2. Então o meu A48 vai ser 47 vezes 2. Né? É o dobro disso aqui, vai dar quanto? 94. 6 mais 94. Tá? E agora é só somar com o 6. Então o meu A48 vai ser o número 100. Então o 48º termo dessa progressão é o número 100. Beleza? Mais um exemplo aqui para a gente fechar. Encontre o 32º termo de uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 9 e a razão ela é 5. Tá? Então vamos lá. Primeiro termo é 9, então o meu A1 ele é 9. A razão é 5, então o meu R é 5.
E eu quero achar o 32º termo, eu quero achar o A32, tá? E quem é N? Ó, se é o 32º termo, do primeiro até o 32º, eu tenho 32, beleza? Então, fórmula do termo geral, A1, N menos 1, vezes a razão. Então, AN vai ser A32, isso é igual a A1, 9, mais N menos 1, N é 32, então fica 32 menos 1, vezes a razão que é 5. Então, A32, repete esse 9, né? 32 menos 1, 31, vezes 5, tá? Multiplica isso e depois eu vou somar com 9. Então, A32 vai ser 9, mais 31 vezes 5, ó, 5 vezes 1 dá 5, 3 vezes 5 dá 15, então 155. E agora, somando com 9, o meu A32 vai ser 164. Então, o que significa isso? Que o meu 32º termo dessa progressão vai ser esse número. Ou seja, se eu quiser montar aqui a PA, ó, o primeiro termo é 9. Então, 9. A razão é 5. Então, 9 mais 5 dá 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 5, 24. 29 e assim por diante, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo e assim por diante. E lá na frente estaria esse número 164, tá? Ou seja, esse 164 aqui, que posição é? É o 32º termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Então coloquei esses 3 pontinhos que é para eu omitir, né? Senão eu teria que escrever isso aqui, ia custar muito espaço. E eu voltei a escrever ele no 32º, beleza? Então é assim, galera, que a gente utiliza essa fórmula do termo geral. Não esquece ela, é extremamente importante que vocês aprendam essa fórmula, pois a gente consegue utilizar para muita coisa estudando as progressões aritméticas. Beleza, gente? Então espero que tenha entendido, treina bastante, faz exercícios, qualquer dúvida, deixe as mensagens. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima!